Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Aqui Ó, o podcast da escola, plataforma nacional e gratuita de informação empreendedora contínua do Favela. Eu sou Tatiana Silva, cofundadora e diretora executiva do Favela. Esta série sobre saúde financeira e transformação digital inclusiva conta com o patrocínio do Itaú Unibanco. E neste episódio, vamos refletir sobre como o processo de transformação digital impacta o setor de finanças de micro e nanoempreendimentos, além de levantar propostas de como deixar esse processo mais inclusivo para quem não tem uma relação íntima com o digital. Bora fazer esse corre com a gente? A digitalização dos processos nos mais diversos tipos e tamanhos de negócio tem se tornado assunto cada vez mais presente no dia a dia das pessoas. Puxando pela memória, muitas mudanças surgiram no campo tecnológico. Começamos a usar teclados, mouses, mesas digitalizadoras e telas. Sim, telas que hoje estão por toda parte. Essas mudanças também chegaram ao mercado de finanças como um todo. E uma coisa é fato, as telas também se transformaram em verdadeiras ferramentas financeiras. Foi-se o tempo em que se gastava toneladas de papel e pastas para desenvolver e controlar planilhas. A criação das primeiras planilhas eletrônicas no Excel e VisiCalc, programas mais utilizados pelo setor financeiro de grande parte dos negócios, foi um verdadeiro divisor de águas na dinamização de tempo e fluxos. Isso sem falar nos testes com inteligência artificial, algoritmos e os conhecimentos em Big Data. E ainda temos as ditas tecnologias do futuro, que vão desde pagamentos e transferências online ao Pix. Mas será que essa transformação digital nas finanças se traduz em inclusão digital efetiva? E quais caminhos a gente deve percorrer para chegar neste ideal? Para conversar conosco sobre este assunto, nós convidamos a Ana Maria Duarte. Oi, Ana! Muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite aí para falar um pouquinho sobre as suas vivências no mundo digital e financeiro. Vou começar pedindo para você se apresentar para o pessoal e contar um pouquinho do seu corre. Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Ana Maria, eu sou gestora e contadora, eu trabalho há 12 anos na área. Há 5 anos eu empreendo com um negócio meu, que é a análise de contabilidade, e há 2 anos com a contadora. Eu sou especialista em MEI e estou me especializando em terceiro setor. Hoje o meu foco principal é atender os pequenos empreendedores, que não é um nicho que a maioria das contabilidades gosta de atender. Então, assim, a maioria dos empreendedores tem uma carência muito grande em atendimento de contabilidade. Então, meu foco principal é atender os pequenos empreendedores para fazer eles crescerem junto comigo. E eu agradeço demais por poder participar com vocês desse episódio do podcast aqui. Ah, maravilhosa! Tem que ter alguém olhando para os meios mesmo, né? Massa, Ana! Pautas sobre experiências digitais estão cada vez mais, no nosso dia a dia. E ainda mais com a implementação do Pix. E a gente vive agora a febre do token NFT, que faz memes e obras de arte serem vendidos por milhares de dólares na internet. No mercado de finanças, tecnologias como a própria nuvem e a inteligência artificial são grandes aliadas nos processos de gestão, Como que você analisa essas transformações digitais e os benefícios da tecnologia? Assim? Elas são aliadas do setor de finanças? Então, as digitalizações, todos os processos que vão fazer os processos deixarem de ser físico para serem digitais, eles já estão acontecendo há alguns anos, Antes mesmo de eu entrar dentro da contabilidade, esses processos, graças a Deus, eles já tinham iniciado, Porque imagina você ter que fazer contabilidade na gelatina.
digitar tudo na máquina de escrever. Na gelatina? Como assim, Ana? É um processo que eles imprimiam e funcionava tipo um carimbo, a gelatina. Então era um processo assim muito, muito antigo, né? Que graças a Deus não existe mais, mas teve o processo de fazer digitar os processos, né, por máquina de escrever. E aí eu peguei uma fase do disquete, e ela acaba de me entregar a minha idade assim, né? Porque eu peguei esse início da fase do disquete, que as declarações de imposto de renda eram salvas no disquete e entregues na Receita. Então imagina a gente, no meio de uma pandemia, ter que entregar um disquete na Receita Federal. Então, assim, esses processos, eles todos estão evoluindo e assim, é uma maravilha para todo mundo, porque faz com que a gente tenha agilidade em todos os processos, né? Você falou da questão das nuvens. Hoje, a gente passa por um processo, principalmente na área financeira e contábil, de tirar o papel, eliminar os papéis e passar a documentação para nuvens, drives. Algumas pessoas falam em HD. Além de ter no drive, a pessoa ainda faz um backup no HD para ter certeza que não vai perder. Então, assim, é um processo que eu fico maravilhada com isso, e é um processo que ajuda demais, até no tempo, para a gente poder ter ter tempo para fazer outras atividades dentro da empresa, dentro do nosso negócio, porque essa digitalização agiliza todos esses processos dentro do financeiro da empresa, né? Então, esse processo ele está só melhorando e está ajudando cada vez mais os processos financeiros dentro de uma empresa. Eu, como uma apaixonada de causas ambientais, preciso destacar que a gente evoluir, então, né, dos papeizinhos aí, dessa gelatina, para as planilhas na nuvem, é maravilhoso, as árvores agradecem, porque, né? E há uns anos atrás, esses processos da contabilidade, eles tinham que ser todos impressos. Então, assim, depois que a gente terminava toda a contabilidade da empresa, a gente tinha que imprimir em livros fiscais, levar na junta, registrar. Então, assim, era um processo que gastava muito papel. E era um processo que demandava muito trabalho pra gente. Hoje não, a gente gera um arquivo com livro de área e razão, envia por SPED para a junta, registra tudo, não tem impressão, não tem nada, fica lá salvo num drive, numa nuvem, e a gente está aí seguindo as ordens do fisco sem atrapalhar o meio ambiente, né? Ainda bem, né? E o disquete, pensando aqui que deve ter ouvintes aí que nem sabem o que se trata, porque eu já presenciei conversas com pessoas que não sabiam o que era o disquete e que não entendiam, por exemplo, por que o botãozinho, né, o símbolo do salvar as coisas é naquele formato, que no fim das contas relembra, né, resgata a ideia do disquete, né? E tem muita gente das novas gerações que já nem sabem disso. Quem não sabe, joga no Google aí o que é um disquete. Isso! Ai, agora virou adereço de decoração, por exemplo. Com a crise provocada pela pandemia do Covid-19, muitos empreendedores tiveram que digitalizar diversos processos, né, da sua gestão, incluindo a parte das finanças. No Favela, por exemplo, nós tivemos que nos adaptar a múltiplos cenários. Ao longo dos nossos processos internos aí, o que a gente observou que é um dos maiores desafios para a transformação digital é o que a gente poderia chamar de inclusão multidimensional, que é olhar para essas desigualdades que existem, né, no campo analógico, vamos dizer assim, e vão sendo reforçadas nessa transição para o digital. A gente sabe que a tecnologia, né, é um bem muito importante, mas que nem todos têm acesso pleno às inovações tecnológicas, ao que está surgindo por aí. Ana, em suas experiências, quais pontos positivos a gente poderia destacar dessa migração dos negócios para ambientes digitais?
E como você vê a inserção de nanos e pequenos empreendedores nessa discussão? Então, esse processo de passar para a informatização todos os processos que eram feitos físico, né? Ir ao banco, conversar com o gerente, todos esses processos, eles estão passando por esse processo para o digital. Eles acontecem de uma forma muito simples dentro da classe que tem uma condição financeira, que tem acesso à informação de uma forma mais clara, a quem tem estudo, e assim, e também a questão de idade, que são fatores que influenciam bastante para a pessoa conseguir acessar esses meios digitais de uma forma mais simples. O Covid, ele forçou a gente a passar, sei lá, eu acredito que chutando assim uns 5 anos em meses, porque muita gente não ia passar por esses processos de digitalização. Muita gente, eu tenho um cliente que ele fala assim, me manda o boleto agora que eu preciso pagar e eu vou no banco. Ele me mandava mensagem pedindo, ele é um senhor mais velho, ele me mandava uma mensagem pedindo para imprimir o boleto porque ele ia no banco pagar, que ele não conseguia fazer esse processo pela internet. Então, assim, agora com essa situação da pandemia, o filho dele deu um suporte para ele, então eles mudaram totalmente os processos dentro da empresa deles. Só que eu entendo que são vários fatores que a gente tem que analisar para um pequeno empreendedor conseguir mudar esses processos dentro da empresa. Eu acho que essa mudança é necessária, porque a gente está no meio da pandemia, na quarentena, a gente tem que ficar em casa, evitar sair para a rua para coisas desnecessárias. Então, quando a gente tem tudo acessa tudo na nossa mão ou no nosso computador, facilita muito a vida do empreendedor, e sem contar no ganho de tempo, né? Porque o tempo que a gente perde deslocando para um banco para fazer um pagamento de um boleto, de uma guia, para depois voltar para a empresa, sendo que a gente pode parar, sei lá, 10, 15 minutos, fazer esse processo todo pelo celular ou pelo computador, então facilita muito. Só que nesse processo dos empreendedores migrarem do que é o físico para o digital, são várias situações que têm que ser analisadas. Às vezes o empreendedor não tem um bom celular, que ele vai conseguir acessar o banco ou um sistema para ele conseguir fazer todos os processos financeiros da empresa. Às vezes ele não tem acesso a uma internet boa para ele poder acessar de uma forma sem travar, sem dar erro. Então, assim, às vezes a pessoa não tem tanto conhecimento, porque a base do empreendedorismo no Brasil são as pessoas que estão tentando sobreviver e arriscam empreender para poder ter o que comer em casa. Então, assim, a gente está falando de pessoas que não têm primário, não têm segundo grau e estão arriscando ter uma empresa para conseguir sobreviver. Então, assim, é complicado imaginar que essas pessoas foram forçadas a passar por esse processo numa pandemia, sendo que a gente está longe de todo mundo e nem sempre teria alguém próximo para dar esse suporte, para ajudar as pessoas a conseguirem ter acesso às informações financeiras de uma forma mais fácil. E um exemplo, assim, super grave é o auxílio emergencial, que muitas pessoas deixaram de conseguir receber um auxílio emergencial porque não tinham um celular para fazer um cadastro, na Caixa tem, que era um processo assim, burro, de ter que exigir da pessoa ter um celular para acessar, e quando a pessoa tinha acesso ao celular, ela não tinha internet, porque ela estava preocupada em como ela ia pagar o aluguel dela, como ela ia ter alimento para os filhos dela, e a internet no celular era a última situação que ela iria pensar. Então, assim, o auxílio emergencial é uma prova de que fazer as pessoas se informatizarem de uma forma muito rápida não deu tão certo, né? As pessoas tiveram que recorrer, depois foi aquela confusão de ver milhares de pessoas nas filas das caixas para poder conseguir receber o auxílio. E aí, assim, a minha preocupação em relação aos pequenos empreendedores é isso. Como que eles vão ter acesso
quem que vai dar esse suporte para eles conseguirem acessar? Hoje, assim, as pessoas, os empreendedores que são clientes ou que têm acesso a mim, que eu tento sempre mostrar para eles sistemas que são bem básicos, bem simples, que eles vão, sei lá, mesmo sem internet, eles ainda conseguem mexer algumas coisas para poder facilitar. Então, assim, eu como contadora, assim, para mim é uma maravilha todo esse processo de digitalização. Eu consigo resolver N situações, apesar de que algumas ainda a gente tem que ir ao local, sei lá, prefeitura, receita para resolver, mas minha preocupação é quem não vai ter um computador para poder fazer os processos financeiros, um celular bom, ou mesmo condição financeira para ter algum sistema que possa ajudar nessa gestão da empresa. Não, Ana, eu vou me atrever a dizer também que eu acho que, por exemplo, nessa transformação digital, às vezes a gente vê a reprodução de certas, vou chamar de burocracias, que seria a palavra mais comum para a gente abordar, mesmo nos processos digitais. Assim. Eu lembro de, nas nossas formações aqui no Favela, muitas dificuldades relacionadas a um processo que é rotina, por exemplo, de um microempreendedor, que é a emissão da nota fiscal. Sim. E aí, ano passado, né, a gente está aqui em Belo Horizonte, a nossa sede, então em algumas formações que a gente teve, assim, teve toda essa iniciativa de digitalizar esse processo da emissão da nota fiscal e tudo mais. Mas, às vezes, o caminho, né, até você conseguir concluir, ter lá a sua nota fiscal na mão, então, onde que faz o login, qual site que é, qual página, onde que eu insiro qual informação, assim, fica uma jornada, às vezes, que teve essa inclusão digital, teve esse processo de transformação, mas que ainda é uma jornada um pouco difícil para quem não está familiarizado, né, ou simplesmente reproduz aquela lógica do analógico no digital, né? Nossa, esse processo da nota fiscal foi uma coisa assim que me deixou de cabelo em pé. Por quê? Como eu atendo muitos MEIs, o processo de fazer registrar dentro da prefeitura para fazer nota fiscal era um processo presencial. Então você preenchia um formuláriozinho, entregava lá e eles imprimiam um documento falando: olha, seu login é aqui, seu CNPJ e sua senha é essa. E aí, eu fiquei assustada porque a prefeitura mudou e não comunicou, e eu falei, gente, como que eles vão mudar isso? A gente não tem atendimento na prefeitura, e eles mudaram esse processo eles mudaram o processo de 2 vezes. Antes era mandando e-mail para eles, depois eles eram um sistema, agora tá mais tranquilo porque a gente acostumou. Mas quem não tem conhecimento... eu tive muita gente procurando ajuda em relação a isso, porque era um processo muito simples que os empreendedores conseguiam fazer, e antes eu até orientava, eu falava assim, olha, preenche esse formulário aqui, vai lá na prefeitura, agenda um horário, vai lá na prefeitura e faz. Tipo, eu só fazia isso com a pessoa, e a pessoa ficava assim, super feliz. Hoje eu falo assim, olha, esse processo, infelizmente, eu não consigo te explicar, porque ia demandar um tempo muito grande. Então, nessa lógica do que o corona forçou a gente a desenvolver em poucos meses, o que eu falo que a gente iria desenvolver em anos, eu acho que muita gente ficou prejudicada, assim, muita gente, eu digo os pequenos empreendedores, porque os grandes nunca vão ficar em relação a isso. Mas, assim, eu acho que falta muita divulgação de conteúdo para que eles possa ser claro para eles entenderem de forma assim, sem termos técnicos, uma coisa bem simples para explicar, olha, empreendedor, você vai fazer assim, assim, assado, e agora a sua vida financeira vai melhorar. É claro que não é assim, né? Eu não passo de mágica, mas tá faltando coisas desse tipo. Até porque, geralmente, igual você falou, grandes empresas, né, grandes empresários, às vezes contam com esse apoio de uma assessoria contábil e nem todo pequeno, nano empreendedor consegue, né? Às vezes ele tem que fazer tudo sozinho. Às vezes tem gente que dá a sorte de ter aí umas contadoras aí no caminho, analisa. Mas às vezes a pessoa tem que fazer tudo sozinho e buscar essas informações, né? E aí tem essa dificuldade. Sim.
Ô, Ana, apesar, né, dessas dificuldades, a gente vê muito mais... Acho que a gente poderia dizer que a gente vê muito mais impactos positivos desse processo de transformação digital no universo das finanças. Mas uma discussão importante que é válido a gente, né, trazer aqui é a segurança relativa à proteção dos nossos dados, né? Nós sabemos que essas informações financeiras são muito valiosas para milhares de empresas, assim. Como que a gente pode começar a pensar nessa estrutura digital e em segurança nesses sistemas que são conectados aí a finanças, né? Como que a gente consegue dar essa confiança no processo digital, né? Para poder toda a nossa gestão financeira ficar por lá. Em meio a esse tumulto que o mundo tá vivendo, a gente está num processo das LGPDs, né, que são processos que afetam os dados em relação a todas as empresas. Dentro da contabilidade é uma coisa assim que afeta bastante, porque a gente lida com dados de muitas pessoas, né, e dados importantes. Então, assim, em relação ao que o pequeno empreendedor pode fazer para gerar segurança, senhas. E aí eu vou estar sendo super redundante, falando coisas que todo mundo fala. Gente, senhas. Vamos pensar senhas para sistema, banco, que não sejam senhas fáceis. Vai ser difícil lembrar? Vai, mas tenta ter uma lógica para criar uma senha e não colocar datas de nascimento. A gente tem que ter bastante cuidado com quais programas a gente acessa essas informações, porque hoje, se você jogar no Google agora, MEI, vai aparecer diversos sites que não são do governo, que são sites que pagam para ser ranqueados dentro do Google, e então eles vão aparecer primeiro que o site do governo. Então, assim, é assustador a quantidade de pessoas que entram em outros sites que não sejam do governo em relação ao MEI, para cadastrar um MEI, a empresa vai lá e cobra R$900 para abrir um MEI, um salário mínimo, R$300. Assim, são casos assim, super absurdos que eu já ouvi. Casos até de pessoas que ficaram com os dados presos dentro da empresa e não conseguiram abrir o MEI, e a empresa registrou os dados, porque agora, dentro ainda do processo de digitalização, né, o governo agora tem o Gov, que tudo a gente acessa pelo Gov. Se você vai consultar, sei lá, o ECAC, tem a senha do Gov. Se você vai consultar o INSS, o acesso é pelo Gov. E aí essa empreendedora ficou com o MEI travado, porque eles criaram acesso ao Gov com o e-mail deles e eles não respondem. Então, assim, ela não consegue abrir o MEI por conta disso. Então, a gente tentou mandar e-mail, ligar, eles não atendem, não respondem e-mail, não fazem nada disso. Então, assim, a gente precisa ter bastante cuidado. Os lugares que a gente está acessando os nossos dados, tem muito site que está na internet para pegar esses dados. Aí, no jornal, a gente vê todos os dias histórias de várias pessoas que receberam auxílio de outras pessoas, porque elas conseguiram esse tipo de informação. E aí é o que todo mundo sempre fala: olha, se tem alguém te oferecendo ajuda, fica cismado, porque talvez essa pessoa essa pessoa não deve estar querendo te ajudar se ela nunca te viu na vida. Então, assim, a gente tem que ter bastante cuidado, principalmente senhas, sistemas que a gente está utilizando e quem tem acesso a esses dados. Por isso que dentro da LGPD a gente tem vários processos de resguardar os clientes, resguardar as pessoas que a gente tem dados, porque são informações que podem, sei lá, ao longo do ano passado a gente viu vários dados divulgados de diversas empresas e várias pessoas tiveram, sei lá, cartão emitido, conta de banco, auxílio emergencial sacado. Então, assim, muita gente teve os dados vazados. Então, a gente precisa ter bastante cuidado nisso. E principalmente porque na hora que a gente está falando de empresa, de negócio, a gente está falando da gente duas vezes. Eu, PF, e eu, PJ. Então, assim, você é a sua empresa e é você também. Então, assim, se alguém pegar os dados da sua empresa, você tá tendo um problema duas vezes.
porque ela vai acessar dados da empresa e provavelmente dados seus. Sim, os dados de você como pessoa jurídica e como pessoa física, né? Que às vezes é o responsável pela empresa, né? São os dois tipos de dados. Então, assim, é uma situação para a gente ter ainda mais cuidado ainda. Não que como pessoa física não tem que ter cuidado, mas assim, você pode perder uma empresa dependendo se alguém fizer um empréstimo, conseguir alguma coisa, acessar, roubar dinheiro seu. Esses dias uma irmã tava falando assim, gente, toma cuidado com os dados do celular. Aí eu tô assim, por quê? O pai da minha amiga, eles roubaram o celular dele, conseguiram acessar a conta e mandaram 10 mil reais para a conta de uma outra pessoa, porque eles conseguiram acessar a conta dele. E aí eu fiquei assim, não, mas isso não é possível. Não, mandaram por Pix. Só que assim, é uma pessoa mais velha, provavelmente as senhas devem estar todas salvas dentro do celular. Então, assim, infelizmente a gente tem que ficar bastante atento até onde a gente salva as nossas senhas, porque numa questão de roubo de um celular, a pessoa, se você tiver dados muito importantes no celular, a pessoa vai ter acesso a tudo. Então, é uma questão de cuidado agora, infelizmente, em todas as coisas que a gente tem. Então, não podemos facilitar, né? E aí, é legal isso da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que foi aprovada aqui no Brasil. Que dá um pouco de proteção, mas se a gente não pesquisa direito onde a gente coloca as nossas informações, a gente às vezes até dá consentimento para isso, né? Acho que todo mundo agora que está acessando um site aí na internet, vem lá, você aceita, né, o compartilhamento desses dados com a gente. Então, às vezes, a gente dá esse acesso, né, para uma plataforma que não é as oficiais, né, não é igual a do governo, GovBR, assim, e aí fica nessa situação complicada. Então, é para nos proteger, mas aí a gente tem que pesquisar e ter atenção também nesse processo, né? Leiam as letrinhas pequenas. Mesmo na internet, né? Não só no contrato físico, não. Internet. Massa. A gente já comentou, né, alguns aspectos aqui, mas o que você acha que são caminhos que a gente deve percorrer aí rumo a uma transformação digital mais segura e também mais inclusiva na gestão financeira? Então, eu procuro sempre testar sistemas financeiros para indicar para os clientes. A maioria dos sistemas, eles têm uma parte deles que é gratuita, que funciona toda a gestão financeira de um negócio. Então, eu costumo testar esses sistemas para indicar para os clientes. E aí, assim, à medida que eu conheço o perfil do cliente, eu consigo indicar para ele, esse sistema aqui é mais legal para você, esse sistema aqui é mais simples, esse é mais complexo, você vai entender. E aí eu acho que o empreendedor tem que começar a testar esses sistemas para entender o que faz mais sentido para o negócio dele. Hoje, igual como eu falei, tem algumas partes desses sistemas que são gratuitas, então dá para ele testar, ter uma gestão financeira dentro desses sistemas, que eu acho que é extremamente válido, porque ele tem a informação na palma da mão dele, se ele precisar. Então, para ele ter uma tomada de decisão assim, mais assertiva em relação a, sei lá, olha, quanto de dinheiro eu tenho hoje no meu banco? Quanto de dinheiro hoje eu tenho para receber dos meus clientes? Então, ele tendo um sistema financeiro para controlar isso, ele vai ter esses dados de uma forma real e momentânea. Então, eu procuro sempre ver isso com os empreendedores, que eu acho que é uma coisa necessária, porque, assim, a gente passa por vários empreendedores e, assim, eu já vi situação de empreendedores que ainda controlam coisas em caderno, anotando. Livraria, papelaria ainda vende livro caixa, gente. Então, assim, tem gente que ainda controla as coisas manualmente. Não que esteja errado, muito pelo contrário, controlem os dinheiros. Controle seu dinheiro pessoal e da empresa, mas esses processos assim físicos, eles tendem a ter mais falhas do que os processos digitais.
Porque na hora que a gente preenche um lançamento dentro do sistema falando, olha, recebi isso do cliente e tal, se você preenche de uma forma errada, você consegue ver, porque vai dar um resultado sim. Você vai falar assim, olha, eu tenho isso de dinheiro, eu perdi isso. Então, assim, eu acho que esse processo todo da digitalização é um processo que todo mundo tem que passar, só que o empreendedor ele tem que analisar o que vai ser fácil para ele. Porque também não adianta eu fazer uma pessoa, sei lá, de 60, 70 anos que nunca teve nenhum contato com informática começar a mexer no sistema, porque ele não vai conseguir, ele não vai gostar e ele vai achar chato. E é assim que vai acontecer essas situações. Então, eu acho que o empreendedor ele tem que testar. Ele não pode só não falar, não vou fazer isso não, porque isso é chato. Ele tem que testar e arriscar. Claro que com juízo, né? E aí, seguindo a lógica das coisas que são gratuitas, tem várias na internet. E também pesquisar se são coisas reais e não são coisas que vão, sei lá, sites que vão pegar só dados. Tem muitos sistemas na internet, tem muitos canais que mostram de forma como que funciona o sistema e dá muitas indicações. Então, assim, é um processo que eu acredito que daqui a um tempo as empresas que não passarem por esse processo de digitalização, elas vão, não digo quebrar, mas elas vão deixar de ter lucro, porque elas estão perdendo tempo fazendo processos físicos. Importante isso. A digitalização, então, pode te ajudar a ganhar mais dinheirinhos, porque otimiza aí a gestão do seu tempo, os seus processos, né? E aí você foca em outras coisas que podem ser mais estratégicas para o negócio, né? Sim. Dentro da contabilidade, hoje existe um tipo de serviço que é o BPO, que é uma terceirização, né? São vários setores, todos os setores têm essa terceirização. Mas para você ter ideia de como que a digitalização das finanças é importante, hoje é possível uma empresa terceirizar o seu financeiro dentro de uma outra empresa. E aí a empresa, em outro lugar, em outro estado, ele tem acesso a todos os dados, consegue fazer pagamento, consegue fazer toda a movimentação da empresa sem ter que estar dentro da empresa, sem ter que ir ao banco, sem ter que fazer todo o processo físico que era exigido. Então, assim, ainda tem a situação de que a pessoa consegue ganhar tempo para fazer o negócio dela acontecer. Porque o empreendedor, quando não consegue fazer a administração do seu negócio, cuidar das finanças, ele fica lá descabelado, perde horas do dia mexendo, fazendo contas, sendo que ele podia estar fazendo um processo digital mais rápido e cuidando do seu negócio e investindo no seu processo, que é ganhar dinheiro. Total. Para depois controlar. Exatamente. Ana, nós não podemos encerrar este papo sem falar sobre o Pix, esse novo sistema de pagamento online, né, liberado há poucos meses. Como que você tem visto o impacto do Pix para empresas e pequenos negócios? Se você não tem o Pix ainda, instale agora, nesse minuto que eu estou falando com você, porque você vai economizar dinheiro. Imagina você dar a opção para o seu cliente de te pagar no Pix e conseguir fazer com que você elimine a taxa daquele processo, que são taxas caras que tem nas maquininhas, né, de cartão. Então, assim, você consegue eliminar um processo e o dinheiro cai na hora, gente. Quando o cliente vai te pagar com cartão, tem algumas maquininhas que demoram, sei lá, 14 dias, 7 dias, ou de um dia para o outro. Mas quanto menos tempo para cair, mais alta é a taxa dessas maquininhas de cartão de crédito. Então, se você dá a opção para o seu cliente pagar com o Pix, para ele é muito mais prático. E é claro que numa lógica de o cliente vai pagar com débito, né? Então, assim, eu acho que os empreendedores que estão sem utilizar o Pix, eles estão perdendo muito tempo e dinheiro. E tempo é dinheiro, né? Então, façam o cadastro do Pix no banco de vocês, assim, urgentemente.
O Pix está passando ainda por um processo de evolução e eu acredito que quando ele estiver no seu formato 100%, a gente vai conseguir pagar tudo via Pix. Porque hoje tem limitações. Eu tô te falando sendo eu uma pessoa que ainda tá... Eu sou o caso aí que você comentou de seres humanos que estavam ainda meio resistentes a navegar no Pix, mas já estou cadastrando aqui nesse exato momento. Muito bem. Mas então você não consegue fazer todo tipo de pagamento no Pix? É isso? Tipo... O Pix, hoje, a gente consegue fazer transferência para pessoas, né? Ou empresas, então a gente faz transferência na mesma hora. Só que o Pix, ele tá passando por um processo de que você vai conseguir fazer pagamentos pelo Pix. Então, tem poucos dias que o Simples Nacional foi liberado para pagar pelo Pix. Olha. Então, assim, até para o governo é uma situação boa, porque vai cair o imposto muito mais rápido. Eu acredito que até os processos dentro da contabilidade com os pagamentos de impostos via Pix vai ser uma coisa muito melhor, porque se é um processo que cai na mesma hora, automaticamente os processos vão ajudar o empreendedor de, tipo, sei lá, tá devendo um imposto e tá com uma CND negativa, porque é uma certidão, né, que quando a empresa está devendo, ela fica negativa e ela precisa dessa CND. Se o Pix começar a ter acesso a pagar todos esses impostos, todos os pagamentos, a empresa vai conseguir melhorar até situações que demorariam, sei lá, dias para compensar, que com o Pix não vai. Então, assim, ele ainda está num formato que não está funcionando 100%. Em algumas situações pode ou não ter a taxa do Pix, porque a ideia não é não ter taxa. O Pix ele vai ser cobrado, só que ele vai ser cobrado com valores menores do que é cobrado, por exemplo, nas transferências bancárias. Então, assim, além de ser um processo rápido, que a pessoa paga alguém e cai na mesma hora, é um processo que vai ter um custo menor também. Então, vale muito a pena. Se vocês estão receosos em relação a ativar o Pix, na sua conta, acesse o seu banco, vê como que funciona esse processo. Nos sistemas do governo, sites do governo, tem informações sobre o Pix. Eu não vou lembrar agora o site, mas são coisas confiáveis de você poder ler, entender como que funciona isso, para você digitalizar sua vida e parar de perder tempo com processos que, sei lá, numa transferência bancária, você tem que digitar a conta da pessoa, a agência, o nome dela, CPF, um processo que demora, sei lá, uns 10 minutos se a sua internet for boa ou se você não errar nada, porque se você errar, você ainda tem que começar o processo todo de novo. No Pix não, você digita a chave da pessoa, aparece o nome da pessoa, o banco você transfere lá e cai na hora. Então, cadastrem o Pix, gente. Ana, então, muitíssimo obrigada por essa troca. Eu que agradeço. Agradeço vocês, Favela e Itaú, por essa oportunidade. Espero que eu possa, assim, ter ajudado um pouquinho os empreendedores a perder o medo das finanças. Gente, contabilidade e finanças não é um bicho de 7 cabeças. Não tenham medo. Vocês precisam ser amigos da parte financeira da sua empresa. Vocês precisam ter amor ao dinheiro de vocês para vocês conseguirem crescer. Não adianta nada vocês se especializarem e focarem no que vocês sabem de fazer melhor no seu empreendimento se vocês não cuidarem das finanças. E é isso. Muito obrigada, viu, Tati? Atenção aos números, né? Bom, e quem tá nos ouvindo aí, espero que vocês tenham gostado das dicas. Eu sou a Tati Silva e esse foi mais um dos produtos digitais da escola. Este é o Aqui Ó, em uma parceria do Favela com o Itaú Unibanco. Fica de olho aí nos próximos conteúdos e até o próximo episódio. Valeu, Ana!